Então acreditem, dá certo. Sejam sempre mais inteligentes, sejam sempre mais esforçados, que a gente vai vencer no final. Eu tenho certeza disso. A vitória já é nossa, é só questão da gente ir lá e tomar ela pra nós. Vambora, caralho! Vamos abrir pra pergunta? Vamos? Cadê o Pedrinho? 10 perguntas? Toma. Deixa eu pedir um negócio. Pergunta e não discurso. Pergunta e não discurso. Tem que ser bem objetivo, porque se eu ver que for discurso, a galera mesmo começa a vaiar. Tem que ser pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Everton Rios. Me colocaram aqui, eu acho que é para fazer um discurso. Então, como você já me cortou, eu vou fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Eu vou colocar um pouquinho do discurso na pergunta, rapidinho, tá? Eu, como fui já em outras campanhas PT, já umas 3 a 4 vezes aí, e realmente, quando lhe conheci através dos seus vídeos nas redes sociais, eu falei, essa pessoa, a gente estava precisando realmente. Aqui na Bahia, como você já citou aqui, a gente tem esse problema de várias lideranças já que passaram e não fizeram realmente nada. E eu sou de São Paulo, mas hoje moro aqui na Bahia. Eu queria saber perguntar para você se aqui na Bahia tem a mesma força que a política de São Paulo tem de realizar as coisas, porque lá, como eu sou de São Paulo, eu vejo que as coisas acontecem um pouquinho mais fácil do que aqui na Bahia. Aqui na Bahia a gente vê a política que está aqui, os 4, 5 anos que tem aqui, é isso que você está vendo, não acontece nada, eles divulgam, fazem propaganda e realmente não acontece nada de diferente. Você acha que como São Paulo ou outras capitais que têm força de realizar, aqui a Bahia também consegue com o seu apoio, com a sua força? Primeiro eu queria te dar um abraço, pô. Bem-vindo ao time. Eu vim aqui pra dar esse abraço, meu irmão. Boa sorte, velho. Você é o cara que a gente tava precisando. O diferente que chegou, meu irmão. Bem-vindo. Você é o cara, meu irmão. Bem-vindo. Uma foto. Tamo junto! Cara, eu vim aqui e eu consegui, cara. Bem-vindo, cara. Olha só, o modelo, o arranjo social e econômico da Bahia ainda é um arranjo primitivo, dependente do Estado, é um lugar que o coronelismo sempre mandou. Não houve desenvolvimento industrial, não houve complexidade econômica. Isso faz com que as coisas não aconteçam, não só no poder público, na própria vida privada. Esse arranjo é um arranjo que precisa ser quebrado. É um arranjo social de dependência, de imposto alto, mais o servicinho dado pelo político que te ajuda. Esse modelo mantém as pessoas numa relação, vamos colocar aqui, não só com o Estado, mas umas com as outras, de primitivismo. A gente precisa ter capitalismo real aqui. Desenvolvimento econômico real. As pessoas vão fazer negócio. Quer um exemplo de como é primitivo? O ICMS daqui é muito alto. Como é que pode um Estado pobre ter um ICMS alto? Como é que você vai trazer a empresa para cá? O Estado pobre tem como, vamos dizer, ele tem que ter como objetivo trazer a empresa, ele tem que ser muito atrativo para diminuir a pobreza dele. Aqui é o contrário. Estão lutando para a empresa não vir. Eu estava lá na BYD, trouxeram uma empresa chinesa, podem falar o que quiser, tem uma empresa chinesa que vai ter uma produção industrial real ali. O sindicato tenta fazer greve todo dia na frente da BYD, botaram hoje uma cabeça de uma vaca lá na frente para fazer uma macumba. É uma luta incessante contra o sucesso. São Paulo, a formação histórica foi diferente. São Paulo teve propriedades menores, teve o fenômeno dos bandeirantes, criação de cidades, aí teve os imigrantes que trouxeram uma cultura de trabalho já adaptada ao, vamos dizer, ao capitalismo industrial, teve outro desenvolvimento. Isso influencia a política também. A política influencia a sociedade influencia a política. Aqui, a gente tem que trazer capitalismo e desenvolvimento econômico para as pessoas chutarem os coronéis e lideranças políticas boas para substituir os coronéis. E aí as coisas andam. É isso. Obrigado. Renan, primeiramente, parabéns
parabenizados pelo trabalho, né? Desde 2014 a gente consegue colher fruto do trabalho que vocês fizeram sozinhos, como foi dito, né? Sou um grande fã. Gostaria de falar também, compacto muito com a ideia do Prender o Matou, principalmente a segunda parte. Mas, pensando em direito também, seus estudantes de direito, quando a gente vai falar de questão de morte e tal, a gente tem alguns tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Confederação Americana dos Direitos também Humanos, e que tem status, alguns deles vão ter status constitucional, né, por conta do processo em que foram aceitos. E pensando nisso, a nossa própria Constituição também vai de algum modo, vai limitar as penas cruéis, né, e também as penas de morte. Pensando ainda também no direito, para fazer essa mudança, a gente teria teoricamente um poder derivado, que não consegue mexer nisso. Então teria que mexer de fato numa nova Constituição, uma nova Constituinte, alguma coisa assim. Como é que o Bição poderia fazer isso de fato e trazer de fato, sabe, uma possibilidade legal para que isso seja instituído pelo Estado e o Estado tem esse poder de realmente tirar a vida desses caras? Olha só, mesmo com a Constituição horrível que nós temos, mesmo sendo signatário de tratados internacionais que têm poder vinculante, nós podemos aumentar as penas sem instituir, por exemplo, prisão perpétua ou pena de morte, mas ter penas de 30, 40, 50 anos, que, caso a gente mude a lei de execução penal e caso o processo penal também seja alterado, a condenação acontece rápida e você não tem institutos como a progressão de pena. O bandido tem que ter certeza que, se ele botou uma arma na cabeça daquele rapaz no meio da rua, ele vai ficar preso no mínimo 25 anos e ele vai cumprir os 25. E ele tem que ter certeza de que as polícias vão conseguir pegá-lo. Ou seja, todo o trabalho do inquérito policial foi já muito mal feito, o modelo de inquérito policial que tem no Brasil é horroroso, a ausência de câmeras nas cidades, o trabalho investigativo, tudo isso o bandido tem que entender. Cara, se eu cometer um crime, eu vou ser pego, e quando pego eu vou ser condenado, e quando condenado eu vou me ferrar na cadeia. Esse circuito a gente consegue arrumar sem sair de nenhum tratado, pacto e convenção. É só arrumando internamente. Isso aqui, assim, já permite que a gente execute boa parte, vamos dizer, da nossa missão de impor lei e ordem. A instituição do direito penal do inimigo, que permite que o direito seja muito veloz e muito punitivo com o bandido, também. Ele cabe dentro do nosso regime e cabe dentro da legislação vigente e dos pactos vigentes. A gente vai ter um programa na questão da pena de morte, que a gente vai precisar ter uma constituinte originária para poder gerar isso. Eu pretendo fazer isso no nosso segundo mandato. O primeiro mandato, eu não posso fazer todo esse esforço jurídico de início. Eu tenho que já entregar para as pessoas ao longo de um ano a ideia e a prática de que elas vão andar na rua com o celular na mão e esse celular não vai ser roubado. O Brasil ideal, que eu preciso entregar no primeiro ano, ele é muito simples. Vocês vão ter capacidade de dinheiro para comprar um celular que vai caber no teu bolso, esse celular vai ajudar você a trabalhar e arrumar um trampo, e vai ser fácil arrumar um trampo, e depois quando você andar com ele na rua ninguém vai te roubar. Se no primeiro ano de mandato eu conseguir fazer isso, já é uma revolução. Já é uma revolução. É um ciclo que se alterou completamente. E nós conseguimos fazer isso com essas alterações que eu falei na nossa legislação. Sem precisar romper os pactos e tal, que são cagadas históricas que a gente vai fazendo e a gente vai ficando amarrado. Mas a gente consegue. Com o que a gente tem à disposição, a gente consegue. Ó, achou a caneta. Qual é o teu nome? Tem quantos anos? 10. 10 anos de idade. Um salve de palmas pra quem é. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo. Você leu o livro ou ainda não? Ainda não. Vai começar hoje? Leia, tá? Eu comecei a ler coisas de política cedinho também. Muito bom. Parabéns. Daqui a 50 anos esse livro vai valer 1 milhão. Ó, isso aqui vai ser artigo de colecionador, tá? Dica, guarda ele, guarda com carinho. Ainda mais com o autógrafo, né? Presidencial. Pois é. Obrigado, velho. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Pegando ainda o gancho do colega de farda, ainda segurança pública, percebe-se que no estado da Bahia, um policial militar, um bombeiro militar, um policial civil tem um salário, um subsídio extremamente defasado com relação a outros estados, como por exemplo, no Amazonas, um policial civil recebe inicial de R$18 mil, enquanto na Bahia um policial civil recebe R$8 mil. Em casos mais extremos, pelo outro lado, por exemplo, São Paulo, um policial militar, em que
estado extremamente economicamente ativo. Um policial militar recebe R$ 4.800 em um estado em que o custo de vida é extremamente elevado. Queria saber como a gente resolve esse problema e qual a sua opinião sobre isso. Opinião sobre isso, sim, esse é um dos assuntos que mais me dá raiva. Porque o Pacto Federativo no Brasil é tão canalha, tão canalha, tão canalha, que o Estado de São Paulo, que paga a conta, ele é obrigado para sustentar a sua política de enfrentamento ao crime a ter um efetivo de policiais grande. A estratégia da Polícia Militar de São Paulo para ter diminuído o número de homicídios é ter uma tropa grande, mas ele não tem recursos para pagar bem o salário dos policiais. Aí você vai pegar outros estados da federação que apresentam números de homicídio muito maiores, eles usam o dinheiro que não é extraído de lá, que veio de outros lugares, e aí pagam um salário mais alto sem ter a política efetiva de enfrentamento ao crime. E aí você não tem nem os bons índices de combate ao crime nesses estados, e aí você gera uma injustiça com quem está atingindo nos outros estados. Isso é muito, muito injusto. Uma das coisas que eu quero fazer, que vão ser bem claras, é: nós temos coisa de 15 bilhões de reais só em penduricários e super salários todos os anos. Eu estou falando em coisa de 4 anos, em 4 anos de mandato, praticamente 60 bilhões de reais. Eu quero cortar isso e um pedaço desse valor, que a maior parte tem que ser economia, a gente tem que criar um pequeno piso para a polícia. E outra coisa, os estados estão aplicando super salários, vão ter que pagar o super salário dele, porque assim, eu não acho correto um cara, você citou um investigador, começar com 18 mil. Cara, eu acho muito alto. Eu acho que o que fizeram lá foi populismo com o dinheiro dos outros. Não é justo com outros investigadores em outros lugares, que começam com uma base salarial menor. Isso foi provavelmente um governador querendo fazer populismo com o dinheiro alheio. Isso é errado, cara. Isso é errado. E não é desvalorizar o cara que é investigador nesse lugar. É explicar que, ele tá fazendo isso, um governador, com uma grana que não é de lá, que tá fazendo falta em outros estados que estão pagando essa conta. Isso é injusto. Então, os outros lugares tem que ter um pequeno aumento. E a gente vai arrancar da onde esse aumento? Do super salário de juízes, promotores e do alto funcionalismo. Isso é compromisso de quem está na ponta, lutando, arriscando a vida pela gente. Isso dá para fazer. Zero? Boa noite. Prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Meu nome é Ana Cristina. Eu gostaria de saber qual a sua proposta, e sendo eleito que vai ser, a execução com relação à educação e ao aprendizado, porque na Bahia está caótico. Qual você tem a dizer sobre isso, por favor? Isso aqui é uma das perguntas mais importantes, porque vai vir muita gente com papo mirabolante na parte de educação. Eu vou botar um tablet 3D com não sei o que. Não. Coisa simples de se fazer. Primeira coisa, reinstituir a autoridade do professor em sala de aula. O professor, se der uma bronca não é efetiva. Se ele quiser expulsar o aluno da sala de aula, se ele quiser aplicar uma medida disciplinar, ele não consegue no ensino público. Hoje, o aluno faz o que quer dentro da sala de aula, diz respeito ao professor. Primeira coisa. Segunda coisa, essa já me xingaram, mas novamente, vou falar a real sempre. Separar aluno típico de atípico da sala de aula. Tem professor que não teve preparo para lidar com um aluno que é autista nível 3, a criança está gritando dentro da sala de aula, as outras crianças não conseguem estudar, só que aí o sociólogo que vai lá na Globo, não, veja só, estamos integrando. Não está tendo integração nenhuma. Aluno atípico, aluno especial, tem que ir para a escola especial. Aluno típico fica com um aluno típico. Coisa simples e direta. 3, isto fundamental. Volta do método fônico de alfabetização. Método fônico foi um método que boa parte de vocês aprenderam a ler e escrever. Eu aprendi, lembra? Ba, be, bi, bo, bu, va, ve, vi, vo. Você vai aprendendo a juntar as sílabas. E aí você sabe, no processo de aprendizado, pelos fonemas, você sabe formar as palavras. Aqui no Brasil não é obrigatório o método fônico, que é o método mais funcional, de acordo com toda a literatura a respeito. Agora você pode ter métodos alternativos, em que a criança aprende a palavra inteira. Isso que era uma confusão mental e a pessoa não sai alfabetizada. Vou dar um exemplo que é bem importante. Nos Estados Unidos, tem um estado chamado Mississippi. Alguém já ouviu falar Mississippi? Tinha um dos piores índices educacionais. Uma parte da direita americana republicana fazia piada racista. Tem muitos negros lá. Aí o pessoal do Mississippi, é? O que tá errado aqui? Método fônico, não tinham. Meteram o método fônico na escola. O que aconteceu? Subiu o índice e foram para 3º lugar no ranking dos Estados Unidos. Deram banho em todo mundo. Calou a boca de todo mundo que falava mal deles. Por quê? Porque eles estavam errando o método. Falaram, foco na alfabetização,
lá em inglês, né? Inglês e matemática. Viraram o jogo pra cima de todo mundo. Viraram o jogo. E essa virada de jogo, fazendo o básico, autoridade do professor, até os 12 anos, toda criança, eles botaram como meta. Tem que ler perfeitamente, escrever perfeitamente e recitar e declamar perfeitamente. Isso permite que eles tenham acesso aos outros conhecimentos, porque o conhecimento lido e aprendido é derivado da sua habilidade de linguagem. Então isso é fundamental. Outro ponto, acabar com a progressão continuada. Tem que ter repetição de ano. Foi mal, vai repetir de ano, pô. O aluno tem que aprender a ter responsabilidade sobre os atos dele desde criança. Quando a gente não ensina a criança que ela vai repetir de ano, vai atrapalhar toda a vida dela, a criança desde cedo aprende que ela não tem responsabilidade, que ela pode se comportar errado e ela vai ser premiada igual a pessoa que está indo bem. Isso é errado. Outro ponto que vai fundamental, nós temos que premiar em dinheiro as melhores escolas e os melhores diretores de escola. Diretor de escola foi bem, vai ser premiado. E eu quero colocar isso em todos os setores, tá? A gente falou de polícia, eu estava vendo a gente criar um fundo para os batalhões de polícia que tiverem o melhor desempenho, para os policiais da ativa, não estou falando dos oficiais, falando dos policiais da ativa terem prêmio em grana. Grana, e a sociedade civil adoraria doar dinheiro para um fundo que premiasse o bom desempenho dos seus policiais, não é? Mesma coisa com as escolas que estão indo bem. Entendeu? Mesma coisa com os diretores e os professores. Para as famílias das crianças que estão tirando nota mais alta, corte total de impostos. Então se sua criança está tirando nota alta na escola, está indo bem, a família vai ter corte de impostos. E aí a família vai poder ver, meu Deus, eu estou recebendo em grana o bom desempenho do meu filho. O que a família vai fazer? A família vai falar, vamos todo mundo tirar nota alta. Todo mundo vai trabalhar para ir bem na escola. Você tem que criar os estímulos. Porque tem um elemento, os brasileiros, as famílias brasileiras em geral, não dão valor para a educação. É real isso. As pessoas não veem valor intrínseco na educação. A gente tem que fazer as pessoas verem esse valor. E aí separar o que em inglês eles chamam de outliers, que são as crianças especiais, superdotado, ou uma menina muito esforçada, que trabalha muito, estuda muito, tira nota alta. Essa criança tem que separar quais são as melhores escolas desse estado. Ah, tem uma melhor escola na Bahia, em Salvador, ou pegar alguma escola aqui perto. Pega a criança que está na periferia, está indo super bem na escola, dá uma bolsa para ela na melhor escola e ainda uma graninha para ela ir bem arrumada e com autoestima em alta. Com isso a gente começa a criar uma cultura de excelência em todo o sistema educacional. E sem gastar mais. Sem tablet, não. Inclusive eu vou falar um negócio, tá? Parar com essas putaria de tablet, o país que tem a segunda melhor educação do mundo, que é a Finlândia, parou com tablet e votou com lápis e papel, porque a memorização e aprendizado é melhor. Então são políticas fáceis e simples para a gente melhorar a educação. Obrigado. Ajude você também a divulgar a ideia de um Brasil poderoso. Deixe o like e se inscreva no canal, ajuda bastante. Até o próximo vídeo.